Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Às vezes nós passamos dias difíceis, tantas dificuldades, parece que o céu continua nublado, parece que as coisas não vão. Eu li um texto aqui, irmão, que vai falar de algo tão poderoso, que vai falar do nome de Jesus, que vai falar do poder do nome de Jesus. E nós estamos vivendo uma geração tão cercada por coisas que eu quero dizer para você, que talvez você já percebeu isso. Nós vivemos uma geração tão visual, que é o nosso contexto hoje. E hoje muitas marcas se levantam como modelo, como paradigma, como padrão. Muitas ideologias, muitas filosofias, pessoas influentes, influencers, muitas coisas hoje estão aí diante dos nossos olhos, que formam opinião, que dão direção, que aconselham, que mostram um certo poder, uma certa abertura de porta, porque essa é a geração que nós estamos vivendo. Mas nenhuma dessas coisas, seja marca, seja ideologias, filosofias, pessoas influentes, nenhuma dessas coisas, elas possuem autoridade, como eu quero mostrar para você nessa noite, que possui autoridade como o nome de Jesus, como o nome que é sobre todo o nome, que pode mover circunstâncias, que pode mover situações, que pode fazer milagres, abrir portas, mudar circunstâncias e mudar o cenário da nossa vida ou da nossa história de uma vez por todas. O nome que está sobre todo nome, que tem todo o poder nessa noite, é o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Yahvé é salvação, ou Jeová é salvação. Quando Jesus vem, Mateus 1:21 diz, o próprio anjo disse que Jesus receberia o nome ali no seu nascimento, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando o anjo vem a Maria e anuncia que Jesus virá, o propósito da vinda do Filho de Deus era para quê? É para salvar o seu povo dos seus pecados. A primeira coisa, quando eu entro aqui na casa de Deus, que nós dizemos que é a casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós. A primeira coisa é que quando eu e você viemos para cá, para esse prédio, nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o Senhor, para entregar a nossa vida ao Senhor em devoção e rendição. O que a Bíblia diz? Por que Jesus veio? Qual é a sua missão principal? O seu propósito principal foi revelado pela boca de um anjo, o anjo Gabriel, que disse: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi para isso que Jesus veio, irmão, inicialmente. Por isso que Yahvé é salvação, Jeová é salvação. Esse é o significado do nome de Jesus. Jesus veio para fazer esta obra poderosa. E só Jesus pode salvar o homem dos seus pecados. Deixa eu já falar para você, irmão. Só Jesus se encarrega de trazer esperança para coração que não tem esperança. Só Jesus se encarrega de revelar Deus para um homem que não tem salvação. Só Jesus se encarrega de trazer salvação e absolvição para todos aqueles que estão condenados neste mundo. Olha a obra poderosa que Jesus veio para fazer. Porque Ele nasceu. Ele nasceu para nos salvar, para nos levantar, para nos resgatar, para nos redimir. E qual é a consequência disso, irmão?
Quando eu ouço a sua voz, quando eu ouço a sua palavra, muitas coisas que vão sair da boca de Deus, elas vão provocar vida em minha casa, vida em sua casa. A palavra de Deus é poder, o nome de Jesus é poder. Jesus veio do céu, Ele é o próprio Deus que se encarnou. O nome que foi lhe dado é um nome que faz referência a um poder e uma salvação. Não há outro nome nessa terra, de homem ou de mulher importante ou poderoso, seja chefe de estado ou qualquer outra pessoa influente, que tenha poder dentro do seu nome para operar milagres. Nessa noite, estamos diante do nome que é sobre todo nome, e diante de qual nome nós recebemos os milagres que nós precisamos. Aleluia! A grande questão é se eu e você entramos aqui, se nós temos uma comunhão com Ele, se nós acreditamos de fato naquilo que está sendo dito, se nós damos crédito à Sua palavra, e se nós observamos a Sua palavra e sabemos que ela é uma palavra que vai mudar a nossa história, ou se nós estamos só aqui num aspecto religioso, cumprindo o rito mais uma vez, ou se nós estamos recebendo aquilo que Deus está falando. Primeira coisa, a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Para quem que Paulo está dizendo essas palavras? Nós lemos Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo estava preso naquele momento, por conta da perseguição por causa do Evangelho, e na sua prisão estava escrevendo essa carta para os irmãos que estavam fora, livres, porém com medo, temendo as circunstâncias e a perseguição, porque serviam a Jesus. E lá do lado de fora, eles estavam recebendo o encorajamento de quem estava preso. Paulo estava dizendo para aquela igreja: a ele foi lhe dado nome que está sobre todo nome. Contexto de Paulo, contexto greco-romano, os judeus. Paulo estava preso pelos romanos. E aí os crentes de Filipe, da cidade de Filipe, estavam acuados por causa da perseguição, por causa do Evangelho. E Paulo estava dizendo: não tema, não tema, porque para ele foi dado o nome que é sobre todo nome. Não tem nome de governador romano, não tem nome de César, não tem nome de homem que possa superar ou ter mais poder do que o nome de Jesus, que está acima de todos. Se eu confesso que Jesus está acima de todos em minha vida, acima de todo e qualquer governo, poder e domínio, e Ele domina sobre a minha casa, domina sobre a minha família, domina sobre a minha alma e meu espírito, irmão, não tem enfermidade que vai prevalecer diante do nome do Todo-Poderoso. Não tem crise que vai prevalecer diante do nome de Jesus. Não tem perseguição que vai prevalecer diante do nome de Jesus. Não tem dor que vai prevalecer diante do nome de Jesus, porque Ele está acima de tudo, está acima de todos nessa noite. Aleluia. Quando eu leio Filipenses capítulo 2, eu entendo que Jesus sofreu, Jesus padeceu por muitas circunstâncias por causa de mim e de você. O texto diz que Jesus era em forma de Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus despiu-se da sua glória e veio como um ser humano, como um servo. Conhecemos essa doutrina? O Jesus Deus, mas ali manifestado como homem, não usando o seu poder e a sua glória, caminhando como homem, como servo de Deus. O texto diz que Jesus fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, Ele humilhou-se a si mesmo. Irmão, olha só que precioso isso. Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, diz a Bíblia. Quando Jesus humilha-se a si mesmo, não é humilhado por ninguém, Ele humilha-se a si mesmo, diante do Pai, não é diante de homens, Ele se humilha diante do Pai. Ele reconhece que Ele é um homem agora, que Ele depende do Pai, e ao humilhar-se a si mesmo, Ele toma uma obediência poderosa e vai nessa obediência até o seu propósito se cumprir. Ele vai à cruz,
E na cruz ele morre, irmão. Ele morre em obediência. Lembra quando Jesus está pregando o evangelho? Diz assim: todo aquele pois que quiser vir após mim, todo aquele pois que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga após mim. Jesus nos chamou para fazer o que, irmão? Para nos negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Jesus está chamando eu e você para ir para o mesmo endereço que ele foi, irmão, para a cruz. Meu Deus, pastor, mas ele não foi crucificado, não morreu? Foi. Eu e você também temos que ser crucificados e temos que morrer para nós mesmos, para as nossas paixões, para as nossas vontades, para os nossos desejos egoístas, para os nossos endereços errados, para as nossas atitudes erradas, para os nossos propósitos errados. Irmão, olha, o que eu estou falando para você aqui é muito poderoso, porque o que Jesus recebeu com isso, ainda que ele não fez o que ele fez para receber, mas o fato dele se humilhar, ser obediente, o levou a um posto glorioso, a um lugar poderoso. Eu quero aplicar isso aqui na minha vida e na sua vida nessa noite, porque é para nós nessa noite, amém? Jesus foi obediente até a morte, disse para mim e para você: você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga após mim. Como eu disse, irmão, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, talvez uns dias difíceis, semanas difíceis, mês difícil e até ano difícil. Agora a grande questão é: eu estou seguindo, estou servindo, estou com Jesus, estou em aliança com Ele, estou carregando a minha cruz, está comigo, eu continuo ainda, eu tenho expectativa que Jesus vai voltar, e por isso eu estou aqui. Eu creio que sim, por isso nós estamos aqui, irmão. Nós não viemos aqui por acaso, não viemos aqui para cumprir só um rito religioso, viemos aqui porque nós o amamos, estamos esperando Jesus voltar. E se estamos aqui, significa sim que nós tomamos a nossa cruz para seguir o Senhor. Isso fala de propósito, de identidade de vida, de quem está caminhando com Deus. Não estava o povo no deserto caminhando com Deus, encontrou uma água amarga, com sede, no deserto, na crise, na prova, e quando encontra água, água amarga. Água amarga, irmão, não é água salgada, não é água doce. Água amarga é água venenosa, é uma água que mata, se a pessoa bebe, mata. Aí Deus deu uma orientação para Moisés: pega um lenho, Moisés. Que lenho é esse, irmão? Que lenho é esse? Moisés pega o lenho e joga na água. O lenho é tipificado no Antigo Testamento como a cruz de Jesus. A cruz de Jesus. Moisés pegou o lenho e jogou na água. O que aconteceu com a água? A água se tornou saudável, doce, sadia, podia tomar agora, porque a cruz faz isso comigo, com você. Jesus veio sim para nos salvar. Jesus também veio para nos curar, para nos tornar sadios na sua presença. Por isso nessa noite, como foi declarado desde o início do culto, Jesus quer te dar saúde nessa noite, quer trazer saúde para a sua casa, quer trazer saúde para o seu corpo, e tudo isso está no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Por isso que nós oramos, e Javé é salvação, diz respeito ao nome do Senhor Jesus. Por isso que nós oramos e dizemos e proclamamos o nome de Jesus, porque no nome do Senhor está a salvação. Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro e João estavam indo para a oração no templo às 3 horas da tarde. Quando eles chegam no templo, tinha um homem à porta do templo, estava ali mendigando, um coxo. E aquele homem era coxo do ventre. Ele nasceu coxo. Ele não ficou coxo, ele nasceu coxo de nascença. Tem os seus pés encurvados para dentro, as suas pernas atrofiadas. E ele vivia atrofiado ali à porta da igreja, por incrível que pareça, pedindo uma esmola para quem entrasse. Mas nesse dia, Pedro e João estavam indo para a oração, irmão, e eles dão de cara com o homem na porta do templo, e o homem olha para eles, e Pedro e João olham para eles, e o homem pensa que Pedro e João vão entregar alguma coisa para eles. Mas a Bíblia diz no versículo 6 o seguinte, Atos 3:6:
Pedro respondendo ao olhar para ele, dizendo, eu não, fitando os olhos dele, e disse para ele, olha para nós. E o homem olhou para Pedro e para João, e ao olhar para Pedro e João, ele disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E agora ele vai lançar um poder que vem do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Preste atenção, irmão, isso aqui não é curandeirismo não. Pedro e João não estavam fazendo curandeirismo não. Pedro e João estavam dando aquilo que eles tinham, e eles tinham recebido Jesus, eles tinham recebido o Espírito Santo na sua vida. E quando eles disseram, olham para nós, aquele homem olhou para dentro dos olhos de Pedro e de João, e eles viram a glória de Deus dentro daqueles homens. E quando Pedro e João disse assim, nós não temos prata, não temos dinheiro, não temos nada que possa suprir a sua necessidade física, monetária, mas uma coisa nós temos e nós vamos te dar, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E eu quero dizer para você nessa noite, para sua casa, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, levanta e anda. A Bíblia diz que na mesma hora aquele homem se levantou. Como pode um homem coxo de nascença se levantar na mesma hora? Pode. Sabe por que pode? Porque o nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus tem todo o poder. A Bíblia diz que o homem se levantou, coxo, os seus pés voltaram ao normal, as suas pernas se esticaram, se estenderam, e ele se colocou de pé. E a Bíblia diz mais que além de se levantar e de ficar de pé, ele começou a saltar e a pular e entrou no templo adentro, adorando e celebrando ao Senhor. Aleluia. Irmão, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Uma criança, quando começa a andar, demora um tempo, talvez até um ano, para ela firmar os pezinhos no chão e começar, se apoia na cadeira, se apoia no sofá, cai, levanta e vai se apoiando. Imagina esse homem com toda essa idade, nunca tinha pisado o pé no chão, nunca tinha sentido o seu pé no chão e tinha se equilibrado. Que milagre extraordinário. Além de colocar o seu pé no chão, já começou a pular, andar e celebrar o Senhor. Esse é o milagre que Deus faz, algo sobrenatural e poderoso. E eu creio que nessa noite Deus marcou esse encontro com você e com a sua casa, com você, para fazer um milagre na sua vida. Por isso eu quero declarar o nome de Jesus nessa noite, o nome que é sobre todo nome. Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos e expulsarão demônios. O nome de Jesus tem todo o poder. Mateus capítulo 28, Jesus disse, é-me dado todo o poder. Quando Jesus ressuscita, ele recebe todo o poder. Ele disse, vai em meu nome, prega o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E os discípulos seguiram nessa tônica, pregando o evangelho, rompendo cadeias espirituais, curando e movendo com o nome de Jesus circunstâncias, movendo através do nome de Jesus o poder que vem do nome que é sobre todo nome. Irmão, todo nome tem um significado, mas o nome de Jesus é profundo, porque o nome de Jesus significa Deus é salvação, Javé é salvação. Qual é a salvação que você veio buscar nessa noite? Qual é a salvação? É da enfermidade, é da sua casa, é da sua necessidade espiritual. Aquele que tem o poder está aqui nessa noite para provocar o milagre, para abrir essa porta, para mudar essa circunstância. Eu preciso crer e não duvidar que Ele está falando comigo nessa noite. A Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quanto receberam Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. O poder vem de Jesus para sermos filhos de Deus. Aleluia. Atos 2:21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, há tantos textos na Bíblia que falam desse nome poderoso, esse nome glorioso. Por que esse nome tem todo o poder? Porque Jesus recebeu o nome do Pai. O Pai mandou colocar o nome de Jesus. E Jesus, com a sua obediência, a sua auto-humilhação, obediente até cumprir o seu propósito. Jesus não falha, Ele é obediente, Ele vai até o fim.
E o que ele recebe depois disso? O que ele recebe? O nome que é sobre todo o nome. Não existe nome no céu, não existe nome na terra, não existe nome embaixo da terra maior do que o nome de Jesus. Debaixo do nome de Jesus estamos todos nós. O nome de Jesus é tão poderoso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar, querendo ou não vai confessar, que Ele é o Senhor. Deus o fez Senhor e exaltou-o soberanamente. Por isso que diante do seu nome todas as coisas acontecem. Cadeias são quebradas, a cura se manifesta, o poder se manifesta quando nós oramos em nome de Jesus, declaramos em nome de Jesus, confessamos o nome de Jesus. Pedro e João disseram em nome de Jesus, levante e ande, e o homem levantou. E assim por diante, as circunstâncias, todas elas são vencidas diante do nome de Jesus. Como eu disse, irmão, hoje tem ideologia, tem filosofia, hoje tem todo tipo de situação, homens que se colocam como resposta, hoje tem os influentes, mas ninguém tem o nome, o poder que só Jesus tem para fazer, aleluia, aquilo que o homem precisa, aquilo que eu e você necessitamos. Eu lembro anos atrás, quando estávamos seguindo a nossa vida sem curso nesse mundo, errantes nesse mundo, até que tivemos um encontro com o Senhor da glória, até que tivemos um encontro com o próprio Jesus, e o seu nome, a sua presença, a sua influência, o seu poder e a sua glória entrou em nossa casa e mudou a nossa história para sempre. Aleluia. Me lembro um dia, um testemunho para você, um dia, anos atrás. Quando eu falar um dia, você pode perceber que muitas vezes vai ser um pouquinho atrás, tá? Me lembro um dia, uma situação difícil, uma situação crítica na nossa vida, de finanças. Eu estava de madrugada, às 3 da manhã, com uma dor no dente, um dentinho aqui, daqueles dentinhos pequenininhos que nós temos aqui embaixo. Irmão, eu acordei de madrugada com aquela dor insuportável no meu dente. E aí quando eu levantei por causa da dor no dente. Já havia uma semana aquelas circunstâncias, e eu precisava ir ao dentista, mas não tinha como ir ao dentista, irmão. Circunstância difícil. E aí eu acordei às 3 da manhã, olha a hora, às 3 da manhã, a quarta vigília da noite. Horário bom, horário que Jesus está andando sobre as águas, irmão. E esse é o horário que Jesus está andando sobre as águas. Foi o horário que ele encontrou os discípulos lá no mar da Galileia. Lembre-se, quando você levantar 3 horas da manhã, Deus está chamando você. Jesus nesse horário andou sobre as águas, encontrou com os discípulos em um momento difícil. Ele sempre nos encontra nos momentos difíceis. Aleluia. Eu lembro que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no relógio, 3 horas da manhã, aquela dor insuportável, aquela agulhada, aquela dor. Eu acordei e comecei a chorar, falei, Senhor, e agora? Eu não tenho para onde ir, eu não vou agora em posto de saúde, em UPA. Eu falei, meu Deus, e agora? Botei os meus 2 joelhos no chão. Eu caí de joelho no chão. Eu e o Senhor. Botei meu joelho no chão e falei, em nome do Senhor Jesus, coloquei a minha mão aqui do lado onde estava doendo o dente. Eu coloquei a minha mão e numa oração fervorosa, com o coração quebrantado e contrito, eu disse, em nome do Senhor Jesus, essa dor eu rejeito agora, eu repreendo agora, seja o que for, se for enfermidade, se for infecção, o que for, eu repreendo agora. Irmão, o quarto estava com uma penumbra, uma luz acesa bem fraquinha lá na tomada, estava pouca coisa claro assim, e eu com a mão assim, ajoelhado com o olho fechado. Eu acabei de falar essas palavras e declarar o nome de Jesus com fé. Passou um vento no meu rosto assim, e uma sombra. Eu estava de olho fechado, mas se você fechar o olho e passar a mão na frente, você percebe que passou algo. E eu senti que passou um vento e um vulto na frente do meu rosto, eu com a mão aqui chorando. Quando eu me assustei com aquilo, quando eu abri o olho não tinha nada, o quarto normal, a esposa dormindo e eu ali ajoelhado, e eu fiquei assim, assustado com aquilo. E depois que eu fui perceber que a dor não estava mais, que não estava doendo mais, que não tinha mais febre, que não tinha mais dor,
que não tinha mais agulhada, que não tinha mais nada, e até hoje, até agora, até hoje continua do mesmo jeito. Jesus tocou e curou. Há poder no nome de Jesus, não se esqueça disso. Há poder no nome de Jesus. Confesse o nome de Jesus diante da sua crise, diante da sua enfermidade. Coloque a mão lá, nós vamos fazer isso nessa noite. Coloque a mão lá na sua enfermidade e vamos declarar o nome do Senhor, porque eu creio que tem cura nessa noite. Eu creio que tem cura para a sua casa nessa noite, tem cura para o teu corpo nessa noite, para o teu espírito nessa noite. Aleluia. Quantos momentos a Bíblia registra de homens e mulheres que foram curados por Deus, por causa do nome que é sobre todo nome. A Bíblia diz que aqueles que receberam o nome de Jesus sobre a sua vida, o nome que tem todo o poder, foram tocados de forma extraordinária. Pessoas foram libertas, outras pessoas foram libertas de enfermidades físicas ou espirituais por causa do nome que é sobre todo nome. Não existe remédio, não existe médico, não existe poder acima do nome que está aqui nessa noite, acima do Deus que está aqui nessa noite. Ele faz milagre, irmão, extraordinário, milagres extraordinários que você não pode imaginar. Aleluia. Por isso, o que você pode estar dizendo que é impossível para você, eu já quero afirmar para você que para Ele que está aqui nessa noite, jamais é impossível. Ele pode todas as coisas. Às vezes nós olhamos a nossa circunstância, ou para uma situação que já é caso perdido, situação perdida. Quantas situações perdidas eu ouvi em nossa própria vida e eu vi na vida de outros. Quantas situações perdidas nós já presenciamos e fomos orar em nome de Jesus e Jesus mudou a circunstância. Pessoas com câncer terminal, e fomos lá e declaramos o nome de Jesus e a pessoa está de pé hoje, andando para todo lado. Entrou no hospital desenganado, no outro dia ia fazer uma cirurgia, declaramos o nome de Jesus, no outro dia saiu do hospital e o médico ficou sem entender até hoje o que aconteceu. Porque declaramos o nome que é sobre todo nome, e não duvidamos em nosso coração, dizemos em nome de Jesus saia, e nós declaramos o nome que tem todo o poder. Irmão, a grande questão é que eu e você, nós não podemos duvidar, é que nós declaramos, colocamos a mão lá, continua, a dúvida vence a nossa fé. E todas as vezes que a dúvida vence a fé, lembra-se, Jesus não veio andando 3 horas da manhã sobre as águas? Não foi no momento de crise? Aí Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá, eu vou. E Pedro foi, Jesus disse, vem, e ele foi. Quando ele bateu um pé nas águas, começou a andar, bateu o vento forte. Pedro teve medo e começou a afundar. Quando nós temos medo, ou quando nós duvidamos, ou quando nós oramos, e não há resposta imediata, nós prontamente desistimos. E dizemos, não aconteceu nada, continua aí. Mas se nós declaramos pela fé e continuamos crendo, irmão, uma palavra declarada não voltará. Quando você declara o poder da palavra, ela continua, o poder continua agindo. Quando você declara o nome de Jesus com autoridade e poder, o nome e o poder continua agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando você declara, mas amanhã você duvida, ou você diz, não aconteceu nada, eu acho que nem vai acontecer, você neutraliza o que você falou. Quando você declara e você continua crendo, irmão, a qualquer momento vai acontecer. Aleluia. Irmão, teve momentos que não aconteceu na hora, aconteceu depois, mas aconteceu. Amém? Aconteceu, porque há poder no nome de Jesus, e nós não duvidamos daquilo que nós estamos falando, porque não foi uma, nem duas, nem três, nem 4 experiências, foram diversas experiências conosco, em nossa vida e na vida de outras pessoas que foram tocadas pelo poder da glória desse nome. Quando você declarar Jesus Cristo, saiba que este nome está carregado de uma glória. Jesus, quando morre na cruz, paga o preço pelos pecados, ressuscita ao 3º dia, Deus o faz soberano sobre todas as coisas. Deus o reveste de poder sobre tudo e todos, não há ninguém maior do que Ele. E se eu creio naquilo que a palavra de Deus diz, Jesus é Salvador, Javé é salvação,
Javé é perdão dos pecados, é vida. Então eu recebo vida nessa noite. Então eu recebo salvação nessa noite. Então eu recebo perdão nessa noite. Então eu recebo cura, milagre nessa noite. Amém? Foque aí o seu coração, sem duvidar daquilo que foi dito nessa noite. Sem duvidar, porque eu sei que Jesus